todos, mais um XP Connection no Voltei de Férias, Ricardo Quim. É, isso aí. Bom dia, pessoal. Bom dia para todos, iniciando mais uma semana de XP Connection com a formação original aqui. Isso aí, voltando. A última do trimestre, né? A última semana aí do trimestre. Esse trimestre conturbado, mês de setembro, bolsa para baixo, né? Cenário aí, dólar para cima, explodindo, né? Acima de... Saí, dólar tá 3,86, né? Voltei, dólar acima de 4, né? Impressionante, né? Bateu ali 4,20. Caraca, impressionante. Famoso, quem viaja, né? Quem converte não se diverte. Então não pode ficar convertendo, senão você tá de férias, né? Senão é mais um problema para se pensar. Mas, estamos de volta, o cenário, quando eu saí de férias era uma coisa, né? Mudou, piorou, eu diria que piorou. De 2 Piorou semanas o cenário pra cá, político, né? Essa semana tem vetos ali para serem votados, bastante coisa acontecendo. O Cunha deve olhar mais a fundo a questão do impeachment. Mas tá difícil. Não sai nada. Né? A gente estava até conversando mais cedo, né? Qual era a sinuca de bico aí do Banco Central? A própria presidente Dilma falou no final de semana que ela não quer, você está falando que o som tá baixo, que ela não quer, a produção já aumentou aqui, gente, que ela não quer, que ela está preocupada com o dólar. Uhum. E aí a gente está questionando a Zena, né, Zena? Quais são as saídas aí para o governo? Você tem, né, ele utilizar reservas. Só que o problema da reserva é que pode entrar alguns fundos, né, chamado até lá fora abutres, né, que eles especulam que essas posições eles têm tamanho que pode ver até onde o Brasil vai. E aí prejudicar as reservas. Eu acho que eu particularmente não utilizaria esse caminho, né? Segundo, aumentar juros. Pega, põe 3 pontos, faz que nem a Rússia fez, lembra disso? Dá 3 aumentos de 1 ponto percentual, vai de 17,25. Ah, isso faz efeito? Acho até que faz no curto prazo, o dólar cai, só que o custo da dívida do país fica muito alto. Então, esse é um outro problema. E ela falou, qual é a saída? Fiscal. E outra coisa, né? Se você aumenta os juros assim, lembrando que você tem um reflexo na economia real, né? Ali que talvez você não veja num primeiro momento, mas mais para frente ali pode desacelerar algo que já vem, enfim, ainda de forma decrescente. A gente teve dados de confiança da indústria, etc. Tudo caindo, parece que não chegou no fundo do poço. Então você pode, além de prejudicar a dívida, também desacelerar lá a parte de economia real, né? Então seria essa questão fiscal que não vem nada. Isso. Né? A CPMF não deve sair, enfim. Nada é aprovado, é o que eu falei. A Zena, até a nossa economista-chefe, falou, depende do fiscal. Como o fiscal não tem saído do nada, a gente já está aí, terminou o terceiro trimestre, termina a semana o terceiro trimestre do ano. A gente está caminhando para os últimos 3 meses, sabe que em dezembro nada se vota praticamente. Então a gente tem 2 meses só para aprovar em várias medidas. Então já foi quase aí 1 ano do governo Dilma. O que foi feito em 1 ano, né? E esse pacote ainda, por exemplo, da CPMF, o Cunha já falou, né? Que se for aprovado, que vai ser muito difícil, extremamente difícil, só começa a entrar em vigor a partir do meio do ano que vem. Ou seja, então não vai valer também para o pacote. Além do que não é nada muito estrutural, né? Que é o que todo mundo espera ali, mexer nas aposentadorias, algo nesse sentido que também... O Levi, apesar de ter comentado, nada foi para frente, a gente fica esperando de novo essa questão fiscal, que ainda pesa ali sobre câmbio, percepção de risco aqui no Brasil, né? Pessoal, até para lembrar vocês, né, a gente está restrito, estava de férias e a gente recebeu, mas a gente está restrito em Petrobras, então em Petrobras a gente não pode comentar, né, sobre o ativo. O pessoal perguntou, podem comentar sobre Petro, mas a gente está restrito. Vocês lembram que a gente ficou restrito em Vale. Na época foi por conta das emissões das debêntures e a gente não está mais restrito em Vale desde a semana passada. Mas Petro nós estamos restritos, então, para essa compreensão de todos, a gente não pode comentar sobre o ativo. Né, E hoje é o dia da nossa carteira semanal. É isso aí. Vamos passar rapidamente pela carteira, até porque a gente não tem mudanças. A gente não teve muita mudança, então, mais comentar em termos de estratégia aqui. O que a gente tem hoje. Hoje a nossa maior posição é Itaú, né? Justamente aproveitando essa queda em termos de valuation também. Nossa segunda maior posição continua sendo BB Seguridade, que caiu bastante. A gente até estava comentando, né? Valuation lá 12 vezes. 12 vezes esse ano, já olhando o ano que vem, né? Todo mundo já começa a olhar o ano que vem, 11 vezes para o ano que vem aqui. Então,
É um múltiplo que chama atenção. O ativo chegou a negociar, a média que você falou, 15, já bateu 18, 20 vezes, então chama atenção, obviamente. Mas nesse cenário de incerteza, é óbvio que acabam aí batendo também num ativo relativamente bom, né? Acaba sendo impactado negativamente. E falando ali no geral de performance, né? Na semana a gente perdeu um pouquinho pro Ibov, o Ibov caiu 4,7 na semana e a Topix caiu 4,9, então a gente perdendo 0,2 pontos percentuais. Ali em 2015 a gente um pouquinho acima do Ibov ainda, cerca de de meio ponto percentual praticamente acima, mas vale o destaque para essa semana, enfim, que Cielo caiu bastante, a gente teve Itaú também, mas como um movimento macro, né, Bolsa como um todo caindo bastante e bancos e financeiro caem justamente porque tem um peso maior. E de destaque positivo fica para a SUSB ali por conta de dólar e também Embraer por conta de dólar caindo bem menos do que o índice. Mas eu acho que é isso para destacar, né? Na carteira semanal, a carteira short, a gente também não teve mudança, então a gente ali tem uma composição forte com Elétrica, Eletmeia, Vale, Usiminas também, que está compondo a parte de siderurgia. E na semana a carteira foi bem, a carteira subiu 7,3% ali na semana e no ano a carteira short sobe 14%. Então é um pouco desse o panorama da carteira semanal e mensal, carteira semanal short e long para essa semana sem trocas. Boa. A gente vai tirando dúvidas aqui, o Coxinha perguntando para analisar a Raia Drogasil. A Drogasil, Coxinha, é um ativo assim, não é um ativo barato, participando da consolidação do setor. Muita gente acreditando que essa consolidação do setor de farmácias vai obrigar as empresas, as grandes farmacêuticas, vai demorar um tempo, tá? Mas vai obrigar essas grandes farmacêuticas a reduzir a margem das produtoras de remédios, digamos assim, cosméticos, e quem se beneficiaria seriam as grandes varejistas. É uma discussão de mais longo prazo, é um ativo que vem melhorando margem, mas é um ativo extremamente caro. Tá? Eu, né, comparando ela com outros ativos do varejo, eu prefiro outros ativos ligados a consumo, como, por exemplo, a Lojas Americanas e até uma Ambev. A Ambev até já performando bem, R$19,50, mas eu prefiro uma gestão e negociam múltiplos mais baixos do que Raia Drogasil. Por exemplo, o Paulo está perguntando aqui Goal, para comentar sobre Goal, Ricardo Kim. Goal entra ali no setor de siderurgia, que a gente continua bem cético com o setor. A gente sabe tudo que está acontecendo em termos de fundamento, a parte de produção industrial para baixo, também a gente não vê nenhum ponto de inversão, confiança da indústria, confiança do empresário e do consumidor também ladeira abaixo. A gente está vendo a questão das montadoras ali com produção e vendas muito abaixo do ano passado. Para a GGBR também o que pega muito é a questão de construção, com lançamentos mais baixos, vendas desacelerando bastante. Então o cenário de fundamento muito ruim para a Goal. É verdade que eles têm uma exposição lá fora, principalmente Estados Unidos, que deve performar de forma satisfatória, mas talvez não seja bastante, porque a parte doméstica ainda é grande parte do EBITDA, grande parte da geração operacional de caixa da empresa, então não vai ser o bastante. Ela tem aumentado o endividamento, que é preocupante, mas o que a gente chama mais atenção é governança, né? Você falou de Goal aqui, vale destacar que Goal está num processo ali na CVM, alguns minoritários brigando por uma possível OPA. Então, ela fez uma aquisição de GGBR3 indireta via swap com o BTG, mas e isso aí, os minoritários falam que ela deveria estender a oferta para os outros minoritários. Isso aí teria um grande desencaixe de caixa, um valor alto, então já tem mais um risco de governança ali para a Goal. Então o Paulo está perguntando, é melhor eu sair de Goal? Sim, a gente tem outros setores bem mais promissores, né, com uma margem de segurança melhor, um upside ali
com menos risco. Então, essa é a nossa recomendação, sair de igual e diversificar os setores. A gente já citou Itaú, uma BB Seguridade, também até Suzano para compor ali e ficar exposto a dólar, seria o ideal. Mas se você quiser ficar com igual, no mínimo fazer uma proteção via derivativos, tá? Boa, já respondido. O Lulinha perguntando aqui se a CETIP tem um bom fundamento. Sim, né? Até porque tem participado dessas emissões aí de debêntures e renda fixa. A gente tem visto um volume ainda elevado. Tem o certificado de operações estruturadas, o COI também para sair, parece que sai até esse ano, ainda esse ano. Então ela se beneficia também, não negocia múltiplos tão baratos, né? 17 vezes lucro para esse ano, 15 vezes para o ano que vem. Mas é um ativo também que a gente vê com bons olhos, apesar de não fazer parte da nossa carteira semanal, até pelo... É relação risco-retorno. Tem ativos que negociam a múltiplos mais baixos, como citou aqui no início, que é o caso de BB Seguridade. O SMP falando, Kim, Celso, vocês acreditam em elevações da Selic até o final do ano? Boa pergunta, SMP. Pela parte, né, a gente discutindo com a nossa economista-chefe, pela parte monetária, não tem muito o que o governo fazer. E a economia já está em frangalhos. Se você olhar assim, vou utilizar a política monetária para reduzir o consumo. Isso já foi feito. Vou utilizar ferramentas da política monetária, elevação de juros para conter a alta do dólar. A gente está nessa discussão. Vale a pena utilizar, dar um choque de juros para o dólar baixar, mas aí o cenário continua igual. O governo vai gastar mais dinheiro com a dívida pública e os investidores vão olhar, beleza, é momentâneo, o dólar volta a subir novamente. Então, acredito que, olhando o cenário econômico, não precisaria de um ajuste da Selic. Olhando o cenário de dólar, poderiam utilizar isso para tentar reduzir essa alta do dólar. O que você acha? Mas só lembrando que o próprio BC comentou que deve manter, na semana passada com a esticada do dólar, todo mundo colocou isso de fato em discussão e o BC entrou forte falando, olha, por enquanto a gente vai manter a taxa de juros, a gente vai ver, porque de novo, eles tiveram um ciclo de aumento muito forte agora, então isso tende a refletir depois ainda na economia real, então eles vão ficar de olho, mas eles deixaram bem claro que agora no curto prazo não pretendem aumentar. Obviamente eles comentaram e deixaram a brecha de que se algo muito forte acontecesse, eles poderiam sim rever, mas por enquanto ainda não, apesar da curva já precificar muito alta ali, né? É mais por conta de risco do que qualquer outra coisa. De acordo com a sinalização do BC, mantém ainda por período prolongado os juros atual. Boa. Aí perguntaram de Odontoprev, Lemos, apesar de a gente olhar, a gente fica mais distante, né? Um ativo com menor liquidez, Lemos, você mesmo está falando que ela negocia 24 vezes PL. Hoje eu vejo poucos investidores institucionais com que a gente tem contato que possuem o ativo, eu vejo outros relativos com uma melhor relação risco-retorno. Perguntaram de Rumo também. Rumo a gente não gosta, apesar de toda essa queda ali, acho que talvez a informação mais recente que a gente teve foi o rebaixamento do S&P, que piorou muito o custo da dívida e pega na veia de Rumo. Eles têm um investimento muito forte para fazer agora, no curto e no médio prazo, um capex gigantesco. Eles não sabem se vão ainda renovar as concessões ferroviárias, então você teria que pagar muito na frente, numa empresa extremamente alavancada, que vai ter que se alavancar mais e aumentou o custo da dívida. Então, o risco-retorno ali não faz muito sentido, você pagar tão na frente, por mais que tenha caído, ainda tem espaço. Ali a gente não recomenda nenhuma exposição no ativo Rumo 3. Boa. E quanto a BVMF, poderiam comentar? Sim, Cristiano. BVMF é um ativo, assim, até que gestão excelente, né? Uma empresa muito bem gerida, que não demanda de muito capex, muitos investimentos. Ela vendeu uma parte que ela tinha... foi antes até de eu sair de férias, um dia antes, se eu não me engano. Agora eu esqueci. Na idade, fica fora. Ela vendeu a participação, isso vai gerar um dividendo maior para a companhia. Como eu citei, uma empresa que depende menos do CAPEX, de investimentos, pode sofrer uma concorrência da CETIP, tende a sofrer, principalmente nessa parte de produtos estruturados em opções, via o COI, Certificado de Operações Estruturadas, e é um ativo que tem um beta alto, né? Então, quando a gente já fala que a bolsa deveria cair, ela deveria sofrer. Não é isso que está acontecendo esse mês. A bolsa cai 5,5, ela sobe 1. Está tendo contra a maré. É um ativo, olhando no longo prazo, dá para ter. Mas no curto prazo, eu acho que deveria sofrer.
CSN, o Daniel está perguntando de CSN, apesar de você ter falado do racional de Gerdau muito parecido com o CSN, estão perguntando aqui de CSN. É muito parecido, só que a questão do CSN é que ela está mais endividada ainda, né? Para a gente lembrar hoje, ela está, em termos de endividamento, 5,7 vezes dívida líquida EBITDA, quer dizer, dívida líquida sobre geração de caixa operacional. É extremamente alta, ela está renegociando dívida e alongando dívida com a Caixa Econômica Federal no começo do mês, agora com o Banco do Brasil, mas ainda assim você posterga, mas o seu endividamento continua alto, ela vai ter que vender ativos num cenário em que o valuation dos seus ativos se desvalorizou, então vai ter que vender mais barato. Então, um cenário bem difícil para a CSN, a gente não recomenda também de nenhuma forma exposição nesse ativo ali, por conta principalmente desse endividamento, que vai ser difícil a equacionar tudo isso. Rafael está perguntando sobre CEMIG. CEMIG é um ativo que a gente não gosta, interferência governamental. Fora isso, você tem todo um problema de a empresa perdendo a parte de geração de energia dela, 40% da parte de geração de energia dela, com Miranda, São Simão e Jaguara, né, usinas que ela acabou perdendo ali no STJ, ela entrou na justiça por conta disso, a gente prefere ficar de fora. Do setor elétrico, a gente só recomenda a Taesa, a Transmissão Paulista, na parte de transmissão de energia, e se for o caso, quiser ter distribuição equatorial. Fernando F está perguntando se a gente tem alguma dica de small cap com potencial de médio prazo. Fernando, se fosse olhar small cap, eu olharia bem longo prazo, porque nem médio prazo a gente vê. Você tem alguns ativos com blue chips, até como é o caso de Itaú, com uma relação risco-retorno extremamente interessante, né? Com lucros aí, resiliência, excelente gestão, bancos ganham dinheiro tanto na crise quanto em momentos de crescimento econômico. Então a pergunta é por que se arriscar numa small cap? Óbvio, você pode ganhar dinheiro, mas tem uma dificuldade. Eu tenho um conhecido que é gestor e ele tem Mills, por exemplo. Todo dia ele fala que todo dia batem Mills. Todo dia. Ele falou, cara, um gringo vendendo, todo dia Mills. Ah, é barato, mas eu já montei a posição, fica mais barato todo dia. E aí a discussão. Primeiro, a pessoa física, ela concentra mais a sua carteira. Porque, primeiro até pelo volume, né? Então você vai ter... botei 10 mil naquele ativo, tá sub 100%, você pegou 10 mil. Então, quer dizer, é uma concentração menor, né? Ela concentra mais, ela diversifica menos. Então, um fundo até nesse caso, só se você tiver muito dinheiro. Aí você fala, não, vou botar um percentual maior aqui. Mas o risco que você corre de um investidor estrangeiro saindo, vendendo a posição, é muito maior. Então, a gente tinha uma carteira recomendada small cap, a gente preferiu até, nesse cenário, já tem o quê? Um ano e meio que a gente encerrou a carteira, não ter uma carteira small cap porque tem uma relação risco-retorno menor, outros ativos hoje em bolsa extremamente baratos. Quando esses ativos andarem daqui a um tempo, aí sim pode ser a venda de small cap. Então tem tempo para comprar small cap, não precisa comprar agora. Essas mais líquidas, se você for ver no comparativo, tendem a andar mais rápido numa melhora e cair menos por causa de liquidez, né? Agora, então, realmente, small caps, a gente tem outras oportunidades bem melhores ali. Melhor ir para essas com mais liquidez. Boa. O Paulo perguntando como é que funciona a aplicação no mercado de opções e se é arriscado. A gente sempre recomenda via produtos estruturados, Paulo. Entra aqui no site, preencha aqui, abra sua conta, veja os custos transacionais, né? E veja a maneira de você operar operações estruturadas. A gente não recomenda compra uma call seca ou compra put, venda put, nada disso. A gente prefere ainda mais nesse cenário altamente desafiador, né? Acho que todo mundo às vezes tem esse preconceito, né, de opção se alavancada, etc. Mas eu diria que das operações que a gente faz aqui na casa, que a gente recomenda, etc., 80% é com viés conservador, né, de proteção, etc. Então, é legal, a nossa mesa de produtos estruturados é muito forte, a gente sempre manda trade a dia para proteger a custódia, etc. Então, é legal entrar em contato com o assessor ali, que ele tem as portas abertas com a nossa mesa de estruturados, mas tem muita coisa para fazer em termos de proteção e não alavancagem nesse momento aqui de ceticismo com relação à bolsa como um todo. Boa. O SMP perguntando aqui, uma boa pergunta. Se a inflação encostar mais na Selic, tá distante, a SMP, a Selic está 14,25, a inflação está em 10, próximo a 10. O encostar ainda tem uma diferença grande. E o Banco Central não fizer nada, a inflação tenderá a subir mais ainda assim
com o dólar. Concordo? Concordo. O problema é que agora você tem a política monetária tem um efeito retardado, né? Que é, você aumenta juros, depois você prejudica PIB, consumo, tudo isso. A gente está indo para recessão esse ano e ano que vem, que a gente já falava aqui de 2,7 há um tempão atrás. Agora o Focus também revisou ano que vem para -1, que a gente já falava pelo menos no mínimo -1 já também há algum tempo, enquanto o mercado estava no 0 a 0. É difícil você ver uma inflação quando você tem uma queda muito grande de consumo, mesmo que o dólar impacte. E lembrando, melhora também a parte interna com um dólar mais alto que você beneficia a indústria doméstica. Mas não tem consumo, gente. Esse é o grande ponto. Não tem crédito, não tem consumo. A população também pagando suas dívidas, por isso que acredito que por conta da demanda a inflação tende a se reduzir, né? Esse é um dos motivos dessa alta do dólar, eles comentarem bastante que o repasse para preço é bem menor, né? Sim. Por causa dessa questão. Então, teoricamente, tende a afetar um pouco menos a inflação, mas é isso aí que você falou mesmo. Não, e diversos comentários até de que a indústria não consegue repassar esse dólar, né? Então, produtos lá fora, hoje, às vezes estão mais caros do que aqui dentro. Porque a indústria fala, se eu repassar, eu não vendo. Eu vou conseguir repassar vergalhão a Gerdau agora, nesse cenário? Um cenário altamente complicado, né? Perguntaram de TOTS, o Red Hot, a gente acaba não olhando, né, esse segmento por conta de liquidez e também por ser um segmento que, a meu ver, né, olhando, tem uma parte que é tecnológica, eu acho que sempre pode surgir, né? Eu lembro quando eu olhava lá no passado, Bematec, eu achava que sempre podia surgir, né? Com tecnologia sempre amanhã pode surgir alguma coisa nova e roubar mercado. Eu sempre brinco com isso. Cerveja, o que vai roubar mercado, né, da Ambev? O cara vai deixar de beber vinho? Não, ele vai beber cerveja e beber vinho. Ele pode diminuir um pouco o consumo de cerveja, mas ele continua. Vai vir uma cerveja nova que a Ambev, que tem 70% do mercado, vai perder para metade. Então é muito difícil. Já que tecnologia, podem inventar algum produto, alguma coisa nova que a TOTS ou outras mais não acompanham. Então sempre fico com mais receio. Acho que na minha cabeça, a tecnologia sempre tem que ter um desconto em relação às outras. Dito isto, acho que tem outros ativos mais interessantes do que TOTS. Agora, o Javier está perguntando aqui, a pergunta é, quais as ferramentas para baixar o dólar que gerem, né, a inflação de custo? Ferramentas que eu falei no início. Ele poderia utilizar as reservas, que eu acho ruim, não iria nesse caminho. Elevar juros, que aí é no momentâneo você cai, lembra que a Rússia fez isso, um choque de juros, você traz uma demanda maior de investidores estrangeiros por renda fixa, né? Mas em compensação aumenta seu custo de dívida, e uma saída seria o fiscal, realizar o fiscal. Por isso que o dólar continua subindo. Enquanto o governo não realizar o fiscal, o dólar vai continuar subindo. Quando fizer, aí sim o dólar pode voltar. O João perguntando aqui, Itaú está, a meu entender, atrativo, mas cada vez que toma a decisão de compra cai mais, ainda que seja quase impossível entender até onde vai cair. Tem por fundamento cair muito mais? Qual o setor hoje maior na bolsa? Banco, setor financeiro. Quando o investidor estrangeiro ele quer reduzir posição, ele também vai acabar vendendo esses setores. Aquilo que a gente falou, antes de sair de férias, compra em Itaúsa, monta sua posição em Itaúsa, olhando mais o médio e longo prazo. É uma oportunidade ímpar que está dando agora. Porém, fala, mas pode continuar caindo? Pode. Então, ontem havia operação estruturada, onde você captura, de repente, uma perda até 15%, né? Você se protege até 15% de baixa e uma alta de 15%, né, Kim? Então, mas eu comprei e caiu 10%. Se você está protegido, você está tranquilo. Comprei o ativo, montei a fence, custo zero, você está protegido. Montei protegendo 15%. Tá lá, caiu 12,5%, caiu 14%, você está protegido. Na data do vencimento. Ou você rola ela, próximo ao vencimento, ou você fala, cara, agora eu não quero mais porque eu acho que o ativo vai subir, já caiu os 15% que eu imaginava. Ou você não faz nova fence. Então, entra via produtos estruturados. A gente fez um estudo ali recentemente comparando, né, desde 2010 um investidor que tenha comprado o ativo seco e feito proteção, e a gente mostrou que realmente com essas fences ali renovadas de 3 em 3 meses, por exemplo, você tem um ganho de 20 pontos percentuais em cima do ativo seco. Então, num momento, obviamente, que não é um bull market, que é o que a gente está passando agora, de ceticismo e incerteza pela frente, tende a ser muito eficiente. Essas proteções ali é legal. De novo, é o melhor dos cenários, né? Você comprar em um Itaú que está nesse valuation com proteção ainda de 10, 15%, faz todo sentido, pessoal. Então, cada vez mais a gente tentando disseminar produtos estruturados na nossa base. Boa. E aí, Natura não é hora de comprar, né? Natura tem um ativo barato,
Só que é aquilo que eu falei, há outros ativos com melhor relação risco-retorno. Então, iria para outros ativos, mas a Natura está realmente barato. Estou falando em segurar o IPO da Caixa Seguros. Isso pode dar um repique em BB Seguridade? Eu espero, né? O ativo vem sofrendo muito, negociando a 11 vezes lucro para o ano que vem. Sofreu aí e a gente não vê motivos para isso, né? Se alguém está sabendo alguma coisa, a gente não sabe. Realmente, a gente até aumentou um pouco na última troca, Sim. não essa semana, na semana passada a gente está com 17% em BB Seguridade. E realmente essa conversa está muito latente. Semana passada o secretário do Tesouro comentou que acha que o apetite está muito fraco para IPO de Caixa de Seguridade, talvez fique para frente. Então essa semana eles vão decidir, mas realmente talvez fique para frente ou saia num valuation pior, né? Então às vezes você tende a ter um fluxo de volta para BB Seguridade, que é o que a gente espera, um ativo bom ao valuation baixo. Isso. Muitos analistas estão dizendo que estamos batendo fundo histórico. Se eu concordo, acho que está próximo, tá, gente? Não está ainda, não compraria, eu não acho Ibovespa barato. Acho alguns ativos baratos em bolsa, mas alguns ativos já compraria sim. Mas só não acho, que a gente não olha análise técnica, fundo histórico, pico histórico, né? No fundamento, um ativo às vezes que já subiu pode continuar sendo interessante. Um ativo que caiu, ele pode continuar sofrendo mais ainda. Celso, somente se ocorrer outro pânico lá fora, por juros ou outro motivo qualquer, como por exemplo o teto de dívida, lá que logo começa a discussão, os bancos aqui não poderiam fritar? Poderiam, mas eu acho que boa parte disso já foi, né? Então, por isso que eu falo, pode entrar em bancos de vias estruturados. Tati quebra-barraco, apareceu aqui. Estou comprado em Gol. Putz, não teria mesmo esse ativo, a gente nunca recomenda a exposição a esse ativo. O que vocês acham de trocar por CSN? Eu não faria isso, trocaria Gol, mas por Itaúsa, mas não por CSN, certo, Kim? Isso aí, a gente já comentou de CSN, tem outros ativos aí bem melhores, a gente falou de Itaúsa, PBSE, SUSB, tem diversas oportunidades para quem entrar nesse setor e nessa empresa com uma alavancagem gigantesca ali, dificilmente vai se resolver no curto prazo. Isso aí, porque a queda de Cielo, simples divulgação de nossos concorrentes, extensão do cartão Elo, com a chefe falando, eu acho que está exagerada essa queda de Cielo. Obviamente, era um ativo que negociava múltiplos altos, hoje em dia menos, mas acho que exagero falar que a entrada de nova adquirente, tudo isso, o Safra vai afetar sim a companhia. Acho que pode ser uma oportunidade até de compra em Cielo. Até o Thiago Dático perguntou, vocês falaram de Itaúsa para comprar BB Seguridade, Cielo, Suzano, Embraer, pode comprar uma CETIP também, olhando mais longo prazo, talvez uma Croton. Sula, que caiu bem agora. Bem pensado, Sula 11. Então são alguns ativos aí que dá para ter. Se vocês forem olhar, setor financeiro altamente concentrado. E aí você tem Embraer, dólar junto com Suzano, apesar de ser commodity, papel celulose, mas já linkado a dólar. O Levinho Rose falando, o economista divulgou um estudo que o dólar era 4 em 2002, com o Lula hoje o resultado seria em torno de 6,50, só para equiparar. Acha viável a moeda caminhar para esse patamar? Eles estão corrigindo pela inflação, mas não é muito por aí, tá? Não concordo muito com essa correção pela inflação. Mas já teve estudos que seria mais de R$7 o dólar. E você acha que pode caminhar para lá? Pode, depende do que o governo vai fazer. Mas acho pouco provável que caminhe para no curto prazo. É engraçado, porque acho que em março eu gravei um vídeo aqui junto com o Rafael Figueiredo da Clia, junto com outro profissional, né, da ICAP, desculpa até que eu esqueci o nome dele aqui agora, e eu podia falar o dólar pro dia 4, aí quando bateu foi 3,30 e voltou para 2,90, muita gente me mandando mensagem, ele falou que palhaçada, queria 4, agora tá 4 e ninguém fala nada, né? A gente falou de fundo, um fundo extremamente importante aqui na XP lançou um fundo em julho, se eu não me engano. Dólar, né? Que era dólar mais um yield, mais uma taxa, tentando entregar dólar mais 2 ao ano. E todo mundo, não vou comprar dólar agora. Todo mundo depois quis o fundo. E, sabe, a gente às vezes fala as coisas, não é previsão, tudo isso. Mas é só o que a gente está vendo. Óbvio que às vezes extrapolam as previsões, mas era um cenário que a gente vê altamente desafiador. E continua esse cenário, não melhorou. Gente, só piorou. Em 2 semanas que eu saí de férias para cá, só piorou o cenário. Cenário político extremamente deteriorado, extremamente complicado. Todo mundo abandonando o barco PT, né? Quem é do Rio, Molon saindo, entregando, 18 anos filiado ao PT, saiu, foi para o Partido Rede da Marina Silva.
O Amato Suplicy estava sem partido, agora foi para o PMDB. Você teve o Ranulf, né? Ranulf Rodrigues, que era do PSOL, também querendo ir para o Rede. Então, assim, a gente está vendo um cenário totalmente conturbado, não consegue se aprovar nada, o país está parado. Então, é esse o cenário, não aprovar o fiscal. As contas estão muito piores do que se imaginava, do que o Levi previa. Então, é um cenário altamente desafiador. O SN perguntando, o mercado acha que o governo Dilma que para o governo Dilma fechar as suas contas anuais é necessário se imprimir muita moeda. É daí que vem a expectativa de inflação maior, independente do consumo estar fraco. Concordo? Não concordo, não acho que vai ser feito isso. Isso vai gerar uma inflação absurda. Não acho que o governo entraria nesse momento, não. Porque aí o Domínio joga a toalha e o Levi sai. Acho até que o Levi, o que ele está fazendo, as declarações que ele está vem anunciando aí, é meio de uma ou vai ou racha. E aí que o dólar explode, né? Se sair a equipe atual. Mas, deixa eu ver. Esse Bradesco já foi. A gente acha barato também, mas prefere Itaú, apesar dessa diferença esse mês de 5% a favor, né, de Itaú. Tá apertando de Smiles lá, essa queda toda. O que a gente tem visto em Smiles são algumas questões, né? A primeira, obviamente, dólar para cima, você tende a prejudicar a demanda, troca por pontos e também quando você converte reais em dólares, você troca menos pontos. Mas acho que o que está pegando mais nas últimas semanas, saiu algumas notícias de que a Gol teria feito um empréstimo, a Gol que é controladora da Smiles, tinha feito um empréstimo e colocou as ações da Smiles em garantia. Sim. Quer dizer, se ela não paga, ela perde controle, etc. Então é um risco. E mais um outro risco que muita gente comenta é que a Gol está muito mal das pernas, né, com esse dólar, etc. Então ela vai precisar de caixa em algum momento e eles podem usar a Smiles como fonte de caixa ali, prejudicando minoritário. Então por isso que cai e por isso que a gente ainda não recomenda exposição nativa, né? Henrique, a gente não pode comentar sobre Petrobras, tá? Thiago Dati perguntou, e Ambev? Ambev dá para ter aquela ação que eu falo que é para ter para os netos, né? Então essa é uma ação para ter para os netos. Thiago Dati também perguntando, Lame compraria? Sim, teria em carteira, daria para ter Lame, sim. E ele pergunta se Qualicorp, se a gente compraria Qualicorp. Não, Qualicorp não. Apesar de estar com um valuation extremamente interessante, você tem dois principais riscos. O primeiro é de regulação do setor. Muito se fala que não vai mudar, mas você vai ter esse risco aí de regulação no setor de planos coletivos e outra questão de imagem, questão institucional. O controlador ali já foi citado, apesar de nada ter sido confirmado, você tem esse risco aí de ser citado em investigação, algo nesse sentido. Então a gente prefere o risco-retorno, fica um pouco prejudicado, você tem pouca margem de segurança, você não pode prever qual que seria o downside se sai alguma coisa nesse sentido. Então a gente prefere ficar em outros ativos e ficar mais tranquilo do que ter essa coisa, essa incerteza na mão sem poder mensurar. Né? Então por isso que a gente fica fora de Qualicorp. Boa aqui algumas perguntas. O Thiago Dati bombardeou com pergunta com vários ativos. Esse aqui é para comprar, esse aqui também. O problema é que a carteira que a gente vai falar aqui para comprar, você vai ter 20 ativos, a gente concentra. Vivo é para ter? Sim, ainda bem compraria. Mas olhando muito mais dividendos e uma excelente gestão. Tá, aqui. A bolsa no olhar dos gringos e com o dólar alto está barata para os estrangeiros. Isso não pode atrair capital estrangeiro. Eu não acho que a bolsa está no menor patamar. Hoje publiquei isso até no Facebook. Desde setembro de 2005, em 10 anos. Só que você tem que olhar o dólar, a gente gosta de olhar preço sobre lucro, o múltiplo, que é o valor de mercado sobre o lucro projetado das empresas. Em dólar ou em reais é o mesmo múltiplo, não muda porque está em dólar. Então, nos olhar do gringo, esse múltiplo permanece o mesmo. Para ele comprar uma ação, óbvio, se tornou mais barato. O dinheiro dele vale mais, ele consegue comprar mais ações, se você me perguntar. Isso sim. Mas a gente não vê isso devido à incerteza política, econômica, todo esse cenário ainda. Existem alguns ativos, mas Ibovespa não compraria, a gente já falou isso aqui no início. O Nós falou o seguinte, você comentou aí que um amigo tem Mills, sim, um gestor, né, institucional, e achar barato. Qual a sua opinião sobre? Concorda? Ele até me explicou a conta, é barato. Se ele pegasse a empresa e falasse, a empresa acabou, vou vender todos os ativos que eu tenho, ela valeria 60%, ela está negociando 60% do que seria o patrimônio dele. É barato. Não tem como eu discordar que não é barato. Não é barato? Real estate é barato. Real estate também é barato, mas é barato. O problema é ele acabar a empresa para vender. Mas concordo com ele que a empresa é barata. Só que existem outros ativos também interessantes e baratos.
O fundo do poço para Vale em termos de preço? Difícil dizer, né? É difícil dizer um target, mas tem espaço para queda, até porque em termos de valuation ela negocia acima do histórico ali e na paridade com os competidores globais, né? A história sempre foi que ela negociava a um múltiplo descontado e ainda com todas essas perspectivas nossas aqui, políticas e econômicas, teria mesmo que ter um desconto, então tem espaço ali, a gente não vê muito trigger de curto prazo para ver Vale esticando de forma consistente. Apocalipse, a gente não pode comentar, a gente está restrito, tá? A gente não pode comentar, a Petrobras ela segue na nossa carteira short, a gente optou mesmo ficando restrito, a gente só não pode comentar sobre esse ativo. Quem nos acompanha, né, via o nosso site, na xpi.com.br, sabe disso, mas a gente não pode comentar sobre Petrobras, a gente não pode comentar sobre Vale durante um período, por conta da emissão de debêntures, e agora em Petrobras, tá? Vamos lá. Para negociar Itaú nos preços atuais tão baratos, o mercado acredita que, embora os resultados ainda estejam bons, eles vão piorar no futuro se as condições se mantiverem? É factível? Sim, mas a gente não acredita nesse ano num lucro ali acima de 23 bilhões de reais para Itaú, que é extremamente relevante. BB Seguridade ou Bradesco? Boa pergunta, Alexandre. Eu te responderia Itaú, não. Mas dá para ter os dois. Acho que o Bradesco sofreu até mais do que Itaú, mas a gente gosta também, a gente gosta do setor bancário, mas eu iria de Itaú, mas dá para ter também os dois, BB Seguridade ou Bradesco. Kim, Suzano está esperando o dólar para subir? Já deu uma esticada boa ali. Né? Mas realmente, em termos de múltiplo, ainda está num múltiplo bem razoável. A gente mantém na nossa carteira ali e até aumentou recentemente, há cerca de 2 semanas atrás, muito por conta desse dólar e da dinâmica da commodity, né? A dinâmica da celulose vem vindo muito bem, principalmente se você compara com commodities metálicas e petróleo, por exemplo. Elas estão conseguindo repassar preço e também tem a questão de dólar ajudando, talvez, principal fator que impulsione os próximos resultados. Então, continuamos com essa cabeça de ter parte do portfólio atrelado a dólar via Suzano, que vem desalavancando bem e está num valuation ainda interessante. Mais pergunta aqui, se a gente acompanha a Copasa, não, a gente não acompanha a Copasa devido à própria liquidez. E aí perguntaram se CEMIG entrou, ela perdeu no STJ e aí ela foi para o STF, mas acho difícil, porque ela perdeu por 5-2, ela perdeu por goleada ali, acho difícil ela recuperar essas concessões. Sobre o Duratex, o Carupim está perguntando aqui sobre o ativo. Atualmente a gente acha que é um ativo que não vale a pena ter em carteira, apesar de barato. Por quê? Duratex, o produto dela ele depende de crédito, né? A maior venda da Duratex é o efeito formiga, o efeito reforma de banheiro, aumento, né? Puxadinho, tudo isso. E aí, quem é que vai fazer obra em banheiro agora? Quem é que vai fazer troca de piso com esse cenário altamente desafiador e incerto, dependente de crédito? Então, não teria o ativo. Sobre Pão de Açúcar, a gente falou ativo a R$102, que a gente queria shortear, não tinha aluguel, não esqueço disso. Ativo de 54, quase pela metade do valor. Né? 25% das suas receitas vêm da Via Varejo, que é uma empresa de vendas de produtos eletrônicos, eletrodomésticos, extremamente problemático. Vem caindo aí o same-store sales, vendas nas mesmas lojas, mais de 20%, até porque a base de comparação do ano passado, você teve Copa do Mundo, Magazine Luiza, ela vem sofrendo bem. Fora isso, né, a empresa não conseguiu repassar, não consegue repassar a inflação. Esse mesmo métrica, same-store sales, vendas nas mesmas lojas, cresce menos que a inflação. Então, todo mundo falava no passado, né, o supermercado é tranquilo. Se a inflação de alimentos for 10, ela repassa 10. Não consegue. Ou seja, não é assim. Porque o brasileiro está tendo uma inflação, a nossa inflação é maior do que 10%, ok. O brasileiro está tendo a renda sendo corroída por essa inflação, que energia elétrica, aluguel, transportes, combustíveis, que quando ele vai comprar no supermercado, ele gastava R$200. Aí ele fala, pô, agora você pode gastar 180.
Só que com 180 ele não compra os mesmos produtos que ele comprava há 6 meses atrás. Então ele está comprando menos e esse repasse de preço tem que ser menor. Fora isso, a competição está aumentando. O Carrefour começou a criar o Carrefour Express. Outras lojas, o Abílio foi para lá e sabe fazer o negócio. Então vou replicar, vou fazer igual. E qual é a expertise que tem, qual é o know-how? Lá no passado, Lojas Americanas já teve como supermercado. Ela queria ser o Walmart. Vou vender tudo. Pô, o Walmart vende tudo. Tudo que você pode imaginar, o Walmart tem. Então, ela quis fazer isso, Lojas Americanas. E quando eles assumiram, foram entender, os 3Gs ali, né? O Jorge Paulo Lema, o Beto Sicupira e o Marcelo Telles, eles falam, cara, esse supermercado é horrível. O supermercado é bom quando a inflação era alta e você aplicava no overnight, vendia pelo mesmo preço que você comprava, às vezes mais barato, para poder ganhar dinheiro e assim ganhar dinheiro com juros. Hoje, não tem barreira de entrada para abrir um supermercado. Ainda tem um problema de contabilidade criativa, vai lá eu já utilizar essa palavra, né? E consolidação do supermercado. É muito complicado acontecer. Então a gente segue assim, não otimista com o ativo, mas não dá mais para vender, né? Pão de açúcar nesse patamar, né? Já não consigo mais vender. E a participação na Vevar ali, toda essa questão preocupa, né, também. E falaram aqui que o único prefeito do PT das capitais do Nordeste, da cidade de João Pessoa, acabou de sair e foi para a rede. Obrigado, Cláudio, pela informação. Eu já falo isso há algum tempo, quem me acompanha no Facebook já viu isso, que o PT, nas próximas eleições municipais, praticamente daqui a um ano, vai ter 1/3 do tamanho que ele tem hoje, tá? E o Murilo faz uma boa pergunta, acha que é um bom momento para aproveitar os juros pré-fixados ou é melhor aguardar mais para a taxa de juros longo ainda pode ter mais alta? TNB também, a 50, estava bem interessante, estava pagando 7,5%, mais inflação, então uma taxa longa. Difícil dizer, eu faria uma mescla entre pré, pós, até títulos de inflação também, uma alocação, né, Kim? Depende do seu perfil, né? Se você tem um perfil um pouco mais agressivo, acho que vale sim ter alguma exposição ali a pré, até aproveitando essa abertura forte de curva que a gente teve agora e com o BC com essa sinalização forte que deve manter a taxa de juros, então teoricamente teria que arrefecer essa abertura de curva ali e beneficiaria a parte pré. Agora vai de acordo com seu apetite a risco. A gente, por exemplo, em alocação está taticamente com maior exposição ali no relativo a pré do que a gente olhava no passado. Não que a maior parte do seu portfólio tem que ficar em pré, isso de maneira alguma, mas de certa forma, alguma parte, se você tem um perfil um pouco menos conservador, faz sentido de novo para aproveitar essa curva ali. O SMP, a última pergunta aqui, gente, porque a gente já estourou o tempo. Se a gente acredita que o Fed sube os juros ainda esse ano, ainda tem um prazo longo, a gente está falando em dezembro, mas a gente já falava que não acreditava que subisse talvez esse ano, se fosse em dezembro. Vai depender não só da economia norte-americana, hoje depende também da economia chinesa para subir. Eu particularmente acho que hoje não subiria, tá? Hoje não subiria juros por lá. Se alguma ação pode ganhar com política? Sim. A gente não pode comentar de algumas, mas todas as ações basicamente ligadas ao governo, se tem uma queda, uma mudança de governo, via impeachment, não cai a legenda, cai só ela. E a gente já falou sobre isso aqui, o PMDB convoca o PSDB para governar a parte econômica. É óbvio que você vai ter ativos, Banco do Brasil, né, Eletrobras, ativos ligados, que aconteceu no ano passado. Né? A gente, até na nossa pesquisa no passado, se o Aécio ganhasse, eles acreditavam que a bolsa ia 68 mil pontos, os investidores institucionais. Se a Dilma ganhasse, ia 45 mil. Tá lá. Se a Marina ganhasse, 62 mil pontos. E aí, sempre que aparecia a Aécio ganhando, alguns ativos estatais, principalmente, se eles explodiam, né? Essa é a discussão. Acho que no primeiro momento, se tiver um impeachment, a gente sempre destaca isso aqui, cai, mas depois no momento, sabendo que vai vir e o Congresso apoiando o Planalto, aí sim, aí bolsa anda, aí ativos, principalmente, como eu citei, ativos ligados ao governo, estatais. Porque aí você sabe, você não tem aquele negócio, metodologia de preços de combustível, você teria todo um arcabouço para falar, olha, vai ter isso, repasse vai ser feito, vai ter o fiscal, o Congresso está aprovando, estamos juntos, o Brasil vai melhorar. E aí você já traz um cenário, principalmente para o investidor estrangeiro, para falar, olha, o Brasil está fazendo o dever de casa.
E até nesse call político, se o cliente ele quer ficar nesse call político que a gente não recomenda, a gente nem gosta, mas talvez a melhor alternativa seria Banco do Brasil, né? Sim. Porque tem um fundamento um pouco melhor que barato. as outras, é barato, então se cair talvez caia menos, mas você pega ainda esse beta de call político. A gente, de novo, a gente não gosta de BBAS, a gente prefere Itaú, etc. Mas se for para entrar no call político, voa. Teria que escolher essa. Poderia até dobrar de preço, enquanto Itaú subiria 50%, a Banco do Brasil poderia dobrar de preço. Aí sim, aí muda a visão do que é barato ou caro, porque é a percepção do investidor estrangeiro. Hoje ele não compra a bolsa, por isso que a gente ainda está cético com bolsa, já vem há muito tempo, quando bateu os 48 mil pontos a gente mandou proteção falando tudo isso. Agora a gente fala, não é que a bolsa esteja cara, está ok, mas alguns ativos estão extremamente baratos. Esse é o ponto. A gente vai ter que ficar por aqui, a gente estourou em 4 minutos aí o tempo, gente. Obrigado pela participação, obrigado aí para quem comentou minha volta, estou de volta aqui na área, se derrubar é pênalti. Isso aí. E estamos de volta aí, lembrando que a gente tem não só os programas de fechamento do mercado, na quarta-feira a gente fala mais sobre política e economia na XP Connection, a partir de 11h30 também, e temos a nossa abertura ali do mercado, onde a gente comenta um pouco na nossa reunião matinal, a partir de 9h45, tá ok? Um grande abraço e voltamos amanhã. Valeu, pessoal. Boa tarde e até a próxima.